Relativamente às condições em PHP, nós já vimos que a estrutura if não difere muito daquilo que conhecemos, do processing, de JavaScript. Aqui vamos só ver uma coisa que é muito particular do PHP, que é a possibilidade de misturar nos ifs código HTML. E quem diz ifs diz outras estruturas programáticas da linguagem. Mas é particularmente útil misturar HTML nos ifs. E uma coisa que nós já vimos que é possível fazer com PHP é criar vários pequenos scripts PHP e distribuí-los pela página HTML. E cada um daqueles scripts vai ser executado. Mas para além disso é possível, na verdade, partir uma estrutura condicional em scripts diferentes, exatamente como está aqui neste caso. Portanto, nós aqui temos um primeiro script que começa aqui e termina. Portanto, o script começa aqui e termina aqui, este primeiro. E este script apenas tem a primeira parte do if. Portanto, temos o if e a condição. A condição está aqui partida em duas linhas. E abrir a chaveta para as ações associadas a esta condição ser verdadeira. Mas este script para aqui. E depois temos HTML normal. E depois temos um outro pequeníssimo script que reparem que está aqui a fechar o primeiro if e a abrir o else. E termina aqui o script. Portanto, este segundo script começa aqui e termina aqui. E as ações associadas ao else são HTML. Normal, portanto isto é HTML já fora do script. E depois temos um último script, começa aqui e termina aqui, só para fechar a chaveta do else. Portanto, na verdade nós partimos o if em 3 scripts PHP e pelo meio temos HTML. Isto é muito útil porque escrever HTML é muito mais prático, escrevê-lo diretamente no fecheiro, do que escrever HTML no PHP, porque isso obriga-nos a usar um echo, um print e a escrever strings. E portanto é um bocado mais chato escrever HTML, particularmente se for muito HTML. Portanto, podemos partir o if em scripts PHP diferentes, em pequeníssimos scripts, para pelo meio misturar com HTML. E este exemplo 10 tem precisamente isso. Portanto, é um exemplo que nos permite, consoante um parâmetro do URL, portanto estamos aqui a usar o get, escrever um pedaço de HTML ou outro. Portanto, aqui o if, na verdade, o que é que está a fazer? Está primeiro a verificar se, com este isSet, que já vimos que nos permite verificar se uma variável está definida. Lembrem-se que as variáveis em PHP não são declaradas. Portanto, nós muitas vezes temos que primeiro verificar se ela está definida, se foi usada. E fazemos isso com o isSet. E vamos buscar a variável que representa um parâmetro do URL, portanto o get. Neste caso eu defini a variável page. Portanto, este nome foi eu que atribuí. São nomes que nós podemos atribuir à vontade. Se isto viesse de um formulário, seria o name do input. Neste caso, nem sequer precisamos de depender de um formulário. Podemos nós próprios escrever diretamente no URL do browser. Portanto, verificamos se o parâmetro está definido e depois verificamos o valor. Se ele estiver definido, verificamos se o valor é igual a 1. Se for 1, escrevemos este HTML. Se não for, se for outra coisa qualquer, escrevemos este. E o resultado é este. Portanto, neste caso, não existe um parâmetro page no URL, mas nós podemos acrescentá-lo aqui manualmente, com o i comercial e depois page igual a 1. E agora o parâmetro está definido e o output do HTML é este. Portanto, podemos facilmente, na verdade, ter mais do que uma variante da página usando estes parâmetros, por um lado, e depois, por outro, mais importante, é o facto de podermos, na verdade, transformar isto. Reparem que aqui está nesta primeira parte, eu tinha cortado ali a segunda parte do exemplo. Então, nesta primeira versão nós estamos a escrever com echos. E reparem que temos que escrever as aspas à volta das strings, não é? Para além de escrever a palavra echo.
Se usarmos esta alternativa do if, que vimos que acabámos de ver, não é? Partir o if em scripts PHP diferentes, podemos escrever desta maneira. Não é? Escrevemos só HTML normal, que é bastante mais prático, em particular quando temos atributos, não é? Porque se tivéssemos um atributo, sei lá, aqui o class, os atributos implicam o uso de aspas, não é? Teria que ser qualquer coisa assim, e portanto temos que misturar as aspas do PHP, para indicar que aquilo é uma string, com as aspas internas do próprio HTML, e para além de ficar mais difícil de ler, às vezes a gente engana-se aqui, escreve o mesmo tipo de aspas do PHP e o resultado não é o correto. Portanto, nestas situações é muito mais prático escrever diretamente de HTML, partindo do script, partindo do if em vários scripts. Qual é o revés? É que isto torna, por um lado, mais difícil de escrever o if, não é? Porque ele está ali partido em pedaços. E por outro, também um bocadinho mais difícil de ler, porque não é tão óbvio, a não ser que a gente formate bem o código, como está aqui, pode não ser tão óbvio o que é que está associado à condição ser verdadeira e o que é que está associado ao else, não é? Portanto, há que pesar no fundo, estas condicionantes. Outro aspecto que ainda não vimos em PHP é o uso de funções. Portanto, tal como em qualquer linguagem, nós podemos estruturar o nosso código criando funções, não é? Para não termos todo o código dentro do mesmo script ou até dentro do HTML. O que é que nós podemos fazer? Para além de estruturar o código em funções, podemos passar estas funções, ou pelo menos uma grande parte delas, para scripts que apenas têm funções. Não é? Scripts que são apenas quase como bibliotecas de funções. E depois incluir esses scripts com o include. Portanto, o include que já vimos que dava para incluir HTML, também pode ser usado para incluir PHP. Portanto, podemos ter no topo do fecheiro da página um include, como este, lorem.php, e aqui dentro deste lorem.php temos declaração de funções que depois podem ser usadas aqui. Portanto, este exemplo 11 demonstra isso. Portanto, aqui neste exemplo 11 começamos então por incluir um fecheiro lorem.php, que são funções que estão declaradas aqui. Eu vou abrir. Portanto, são só duas funções, uma função que nos permite gerar um elemento H1 com texto com lorem y lá dentro. E esta função permite-nos dizer quantas palavras é que queremos gerar dentro do H1. Por omissão ele gera duas palavras, mas podemos pedir mais. Okay? E essa, na verdade, há aqui uma função auxiliar, que é o generate_lorem, que é esta outra que está aqui definida, que gera x palavras de lorem y. Okay? O conteúdo em si, o programa em si não é importante, como é que ele está definido. O que é importante é a função permite-nos dizer quantas palavras de lorem é que queremos. E esta função é usada nesta outra para gerar um H1 com lorem y. E o index, portanto, a página principal, então, o que faz é incluir o script, a biblioteca com aquelas funções. E depois, na verdade, gera outra, declara uma outra função, que é uma função que eu dei no nome de box. Aqui o uso das funções é só para exemplificar mesmo o uso de funções, okay? Não quer dizer que isto faça sentido como função. Mas no fundo esta pretende, uma função que pretende devolver um elemento HTML, que é uma div com um determinado conteúdo. Portanto é uma coisa super genérica. O conteúdo é passado como parâmetro desta função e ela só tem que concatenar as coisas todas e retornar. E então aqui esta página o que faz é chamar a função box. E qual é o conteúdo? É o conteúdo que resulta da chamada de uma outra função, que é o generate_lorem_h1, que é aquela primeira função que está na nossa biblioteca de funções. Portanto, gera um H1 com 5 palavras lorem y e coloca dentro de uma div. E o resultado é só isso, na verdade. Aqui com as 5 palavras de lorem. Mas, portanto, podemos, quando temos muitas funções de um determinado tipo, podemos fazer isto. Neste caso são funções associadas ao uso de lorem y, neste caso só duas, mas estão ali num fecheiro lorem.php,
que nós podemos reutilizar. A grande vantagem é essa. São funções que nós antevemos que podem ser úteis em muitas situações, até em sites diferentes, ou no mínimo em páginas diferentes, e portanto pomos-las não só num script PHP independente que depois é chamado com este include em qualquer página. Neste caso, esta função box nós não a colocamos lá, nem colocamos em nenhum script, em nenhum ficheiro PHP independente, porque estamos a assumir que é uma função que só é útil para esta página. Se ela fosse útil para outras páginas também, ou se nós antevêssemos isso, podemos também passar isto até para um segundo ficheiro PHP independente e incluir os dois. Mas portanto, podemos fazer isto com as funções PHP. Um outro aspecto importante aqui são os parâmetros. Portanto, as funções, como estão a ver, são declaradas de forma muito semelhante a JavaScript. Keyword function, nome da função, e depois parâmetros. Novamente, os parâmetros é só dizer qual é o nome do parâmetro, com aquela restrição que já conhecemos, as variáveis começam todas com cifrão, portanto tem que estar aqui. Em PHP nós podemos fazer isto, na verdade também podemos fazer em JavaScript, mas não vimos isso nessa altura. Nós podemos definir valores default para os parâmetros, ou seja, os parâmetros nas funções PHP são opcionais. E sendo opcional, o utilizador ou o programador que está a usar esta função pode não passar este parâmetro. Se ele não passar, nós temos que ter um valor default. Os valores default podem ser dados assim. Escrever nome do parâmetro igual valor default, de maneira que se o utilizador, o programador, não passar um valor, será 2, neste caso, que será usado. Portanto, se eu aqui chamasse generate Loren H1 sem passar nada, e se executar agora o index, ele vai gerar um conteúdo com duas palavras, que é o default. Portanto, podemos escrever os defaults desta maneira. Parâmetro igual e valor default.